Sabe, quando se trata de criar novos medicamentos, um dos maiores desafios é responder uma pergunta que parece até simples: para onde exatamente o remédio vai depois que entra no nosso corpo? Pode não parecer, mas acertar nessa resposta é o que separa um tratamento eficaz de uma tentativa frustrada. Pois é, para se chegar em drogas que podem salvar vidas, os cientistas precisam, antes de mais nada, resolver essa questão fundamental, que é o verdadeiro ponto de partida de toda a pesquisa médica. E a pergunta é essa: para onde o medicamento realmente vai dentro do corpo? Essa é a base do que chamamos de estudos de biodistribuição. Nesses estudos, os pesquisadores colocam um tipo de etiqueta radioativa nas moléculas para poder rastrear o caminho delas, órgão por órgão. Olhando assim, o processo parece bem direto, né? Primeiro, administra-se o rastreador radioativo. Depois, espera um tempo para ele se espalhar, aí se coletam amostras dos tecidos e, por fim, mede-se a radioatividade em cada órgão. Parece fácil, certo? Bom, é aí que a história complica. E é exatamente aqui que a gente encontra o problema central. Apesar de parecer simples, esse experimento, que é super comum, esconde um caos que pode invalidar completamente os resultados. O ponto crucial é este: a variação nos métodos impede que a gente consiga comparar os dados de um laboratório com os de outro. Na prática, isso significa que dois laboratórios podem fazer o mesmo estudo e chegar a conclusões totalmente diferentes. Pensa nisso como se vários confeiteiros quisessem descobrir a melhor receita de bolo. Só que cada um usa uma receita diferente, uma xícara de medida diferente, um forno diferente. No final, os bolos nunca vão ser iguais e fica impossível saber qual é a melhor receita. Na ciência, essa falta de padrão é um problema gigantesco. E as diferenças muitas vezes estão nos detalhes. Um laboratório coleta os tecidos numa ordem aleatória. O outro segue uma sequência específica. Um lava e seca as amostras de um jeito, o outro de um jeito completamente diferente. Ah, e um erro clássico: usar um peso médio para os tubos de coleta. Cada pequena variação dessas vira uma bola de neve, e no final, os dados simplesmente não são comparáveis. Então, qual é a saída para esse caos? A solução tem nome: padronização. A ideia é criar um protocolo único, uma receita mestra, que todos os laboratórios possam seguir para garantir que o experimento seja feito exatamente da mesma forma em todo lugar. O primeiro passo dessa receita mestra é medir a dose injetada com precisão absoluta. Pensa bem, esse é o ponto de partida de todos os cálculos. Se a medição inicial estiver errada, todo o resto já nasce comprometido. E aqui a gente vê uma mudança fundamental. O método comum usa um calibrador de dose, que não é muito preciso com as doses minúsculas usadas em estudos pré-clínicos. Já a solução padronizada é muito mais inteligente. Em vez de medir a radioatividade, ela mede a massa exata da solução que foi injetada, usando uma balança analítica de altíssima precisão. É uma abordagem muito, mas muito mais confiável. Com a dose medida perfeitamente, o foco agora vai para a coleta das amostras. Aqui a palavra de ordem é consistência, porque a maneira e a ordem que os órgãos são coletados podem mudar completamente o resultado final. A padronização existe uma ordem fixa para a coleta de órgãos. Começa com o sangue, depois o tumor, a vesícula biliar e assim por diante, sempre na mesma sequência. Isso reduz muito a chance de erro e de contaminação cruzada entre as amostras. E existem outros detalhes que parecem pequenos, mas são cruciais. Por exemplo, em vez de usar um peso médio para os tubos de ensaio, o protocolo exige que cada tubo e cada tampa sejam pesados individualmente. Isso evita que erros pequenos se acumulem e virem um problemão. A consistência em cada passo, como enxaguar os tecidos ou usar sempre a mesma balança, é o que garante a força dos dados. Mas a padronização não para na bancada do laboratório, não. Ela continua no computador, na hora de processar os dados, usando ferramentas modernas que funcionam como um assistente digital para os cientistas. E essa ferramenta se chama Simply Biodata. É uma calculadora online de código aberto feita especialmente para simplificar e padronizar a análise desses dados de biodistribuição. Os benefícios são enormes. Essa ferramenta acaba com os erros de cálculo manual e faz a correção automática do decaimento radioativo, o que é essencial. Mas o mais importante é que ela uniformiza o processamento dos dados, fazendo com que os resultados de diferentes laboratórios sejam, de fato, interoperáveis e já preparados para análises mais complexas, incluindo com inteligência artificial. Essa abordagem toda está alinhada com os chamados princípios FAIR, que são uma espécie de guia para melhorar a ciência. A ideia é que os dados sejam fáceis de localizar, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis, porque no fim das contas, a ciência avança muito mais rápido quando a informação é compartilhada por todo mundo. Ok, mas por que um protocolo de laboratório tão específico realmente importa para todo mundo?
A resposta está no quadro geral, que envolve ética e o próprio futuro da medicina. Isso nos leva ao princípio dos 3 R's, um pilar da pesquisa biomédica hoje. Ele defende a redução do número de animais usados, o refinamento dos métodos para diminuir o sofrimento e a substituição de animais por outras técnicas, sempre que for possível. E a conexão é direta e muito poderosa. Dados de alta qualidade que são reprodutíveis significam que menos experimentos precisam ser repetidos. Em outras palavras, dados melhores significam menos animais utilizados na pesquisa. Então, o resultado final de tudo isso é imenso. A gente passa a ter uma ciência mais confiável, o que acelera o desenvolvimento de novos remédios. Os dados podem ser compartilhados e reutilizados com segurança no mundo todo. E, de quebra, a gente abre caminho para análises avançadas com IA e ainda mantém os mais altos princípios éticos da pesquisa. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A padronização transformou esse campo da pesquisa. Agora imagina só, quantas outras receitas científicas que hoje são um caos estão por aí só esperando para serem aperfeiçoadas e, com isso, acelerar ainda mais o nosso futuro. Fica a reflexão. Obrigado por acompanhar.